Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de. Ah, isso aqui é de eletrônica. Mais uma aula de eletrônica que envolve o processo de programação de dispositivos e sistema eletrônico, ok? Certo? Hoje aí, né, a nossa primeira aula, onde o professor Alan vai estar explicando para vocês sobre programação de dispositivos e sistemas eletrônicos. Novamente, gostaria de agradecer aí a sua presença, né? E vamos aguardar alguns minutinhos para estar realizando a atividade. Obrigado, tchau, tchau.
Estamos dando continuidade aqui com as atividades, né? Nós temos aí, ó, programação de dispositivo do sistema eletroeletrônico. Essa UC, ela iniciou aí dia 7/10, essa é a nossa primeira aula, e finaliza dia 12/11/2024, que no caso estão terminando o ano aí, né? Já estamos partindo para o término, né? E depois dessa atividade aqui também nós temos aí projetos, né? Na parte de sistemas eletroeletrônicos. E aqui, no caso, nós vamos ter aí, ó. Vou ampliar aqui para vocês para ficar melhor, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, situação de aprendizagem 1, atividade 1, situação de aprendizagem 1, atividade 2, atividade 3, atividade 1 e atividade 1, que no caso aqui é a 4, tá bom? Nesse caso, temos as datas aqui das nossas web aulas, que vão acontecer às 21 horas até às 22 horas, ok? Temos os nossos momentos presenciais, né? E aqui, no caso, temos as nossas situações de aprendizagem. Clicando aqui, primeiramente, aqui na nossa situação de aprendizagem, nós temos um contexto. Aí, nesse contexto, ele fala aí da história aí, né? Da empresa Vento Frio, onde você trabalha. Imagina que você trabalha nessa empresa, Vento Frio, e teve uma oportunidade gerada para profissionais da área de eletrônica. Você foi promovido, veja uma coisa boa, né? Você foi promovido, né? Setor de engenharia 1, responsável por projetos feitos conforme a solicitação do cliente. Agora você será supervisionado pela engenheira Yasmin e o primeiro projeto no qual você é responsável será para uma grande indústria de eletrônica embarcada, né, chamada LTT Eletrônica. Essa empresa solicitou que você faça um fluxograma e a programação de um processo de um acionador e desacionador de LED, ok? Como primeira tarefa, você deverá elaborar um fluxograma contendo dois interruptores, que a gente chama de push button, botões pequenininhos que utilizamos na parte de eletrônica. E um LED, ao pressionar um interruptor, né, que será ligado, e ao pressionar o outro interruptor, será desligado esse LED. Então, você imagina ter um LED para ligar e um LED para desligar. Um circuito muito fácil, né? O fluxograma deve ser apresentado considerando a simbologia adequada, conforme apresentado no nível didático, com a elaboração manual ou utilizando um software editor de texto. O cliente solicitou que seja realizada aí uma programação manuscrita em português, que no caso a maioria das programações são em inglês. Por isso que eu falo que nas aulas do professor Alan você tem que começar a aprender aí o inglês básico, da melhor maneira mais fácil possível. Por exemplo, aprenda aí step by step, que é o quê? Passo a passo, certinho? Né? Vamos passo a passo, você vai aprendendo. O cliente solicitou que seja realizada essa programação em C, que deve ser desenvolvida e entregue no software de edição de texto. Relação de materiais, ferramentas e instrumentos. Pode utilizar o livro didático, a internet, o nosso ABA, que é a aprendizagem, o ambiente virtual de aprendizagem, né? O computador ou notebook. Utilizar um software aí, né, com programa aí. Pode ser Multisim, EasyEda, né? Certo? MPLab, né? Tinkercad. Temos vários softwares disponíveis, tanto com a versão gratuita como a versão paga. No caso seu, você vai utilizar a versão gratuita. Certinho?
E aí, no caso da nossa situação de aprendizagem aqui, ó, você vai voltar na sua sala, deixa eu colocar aqui mais abaixo. Aí nós temos a folha, né, de resposta da atividade. Você clicando na folha de resposta da atividade, você clica em habilitar a edição. Vamos ampliar um pouco aqui, né? E aí que você tem que fazer um fluxograma, certo? Então tá aqui, ó, devido ao seu desempenho na expansão da empresa, né, ela solicitou que você faça aí um fluxograma. Então, como primeira tarefa, você deverá elaborar um fluxograma contendo os dois interruptores, um para ligar e outro para desligar, né? E aí, nesse caso, o professor Alan aqui preparou uma mega aula para você, ensinando você a fazer esse fluxograma. Então, no caso de programação de dispositivos de sistema eletrônico, nós temos a nossa primeira atividade aí, que é montar esse fluxograma, né? Através dos fluxogramas, é possível visualizar os seguintes aspectos. Quais são as operações que serão realizadas, né? Onde, quem e como serão realizadas as operações, quais são as entradas e saídas no fluxo de processo, qual é o sentido rumo segue as informações, quais são os recursos gastos no processo, qual o volume de trabalho desprendido, qual o tempo de execução do processo e uma visão sistêmica aí, né, do nosso processo. Para começar a desenvolver o seu fluxograma, você tem que seguir umas normas técnicas padronizadas para montagem do fluxograma. Por exemplo, oval representa o início e final, né, do nosso fluxograma. Retângulo representa processos ou ações, como, por exemplo, no nosso caso, que vai ligar e desligar o LED. Losango representa uma decisão, como verificar se o interruptor está pressionado. Setas indicam o fluxo do processo. Um exemplo claro aqui, temos ó, o início, tá vendo? Ó, aqui, ó. Temos o processo de decisão, então você imagina assim, ó. Vai chegar a sua linha do processo, aí falar assim, ó. O botão está pressionado? Sim ou não? Se sim, ele vai fazer isso aqui, ó. Se não, ele vai fazer isso aqui, ó. Ok? Esse é um processo de decisão. Durante essa decisão, teremos uma parte chamada de processo, ok? E aí você vai utilizar essa figura para desenvolver o processo. Processo definido, além da figura, você pode estar colocando aí as duas barrinhas laterais. Temos operação manual e operação também automática. Os conectores, desenvolvimento dos documentos, as informações, significa que se a entrada está ligada ou desligada, a saída está ligada ou desligada. Preparação, entrada manual ou automático, exibir, e vamos para um exemplo de fluxograma. Por exemplo, temos aqui o fluxograma para o seu domingo. Você está no Rio de Janeiro, solzão de lascar, aí tá aí, início, acordar. Acordou, tomou um café da manhã, né? Top da galáxia. Aí a pergunta é, está chovendo? É dia de chuva?
Aí nós temos a decisão, tá vendo aqui, ó? Sim ou não? Se sim, você não vai para a praia. Tá chovendo, você vai ler um jornal, vai ir ao cinema, vai fazer uma refeição, vai ir dormir, enfim. Está chovendo? Sim ou não? Não, não está chovendo. Você vai à praia. Vai à praia, vai ao cinema, fazer refeição e dormir, enfim. Esse daqui é um exemplo claro para o seu dia de domingo, né? Certo? Envolvendo um fluxograma. Na verdade, você, no seu dia a dia, você utiliza um fluxograma. Por exemplo, professor Alan, eu acordo, né? Primeira coisa que eu faço, vou lá na cozinha, bebo um copão de água, glu, 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 certo? Coloco a água para ferver para fazer o café, certo? Vou no banheiro, escovo os dentão de cavalo, escovo meus dentinhos, certo? Beleza, volto lá, pego a água fervendo, já peguei o vasilho lá do café, pego lá o potinho de café, pego o coador de papel, coloco o pó de café, coloco um pouco de pó de canela, coloco a água quente, faço o café, pego o meu leite na geladeira, tal, já tem um pãozinho ali, quentinho, fervendo, pegando fogo, certo? Passei uma margarina ali no pão, tal, como o pão, café com leite, tal, beleza, certinho. Aí o que que eu faço? Pego, visto minha roupa de academia, vou para academia, malho até às 7 horas, mais ou menos, e vou realizar uma prestação de serviço. Ou então volto para casa, certinho? Para fazer almoço, depois vim para o Senai. E tem um fluxograma aí do professor Alan. Dando outro exemplo aqui, temos agora diretamente na nossa programação aqui do LED. Só que aqui falando de um display de 7 segmentos. No display de 7 segmentos, nós temos aí, ó, a tomada de decisão. Sim, não. Então, por exemplo, a variável igual a 1. Se for igual a 1, significa que desligar o display. Carregar o barramento de dados, ligar o display 1. Variável igual a 1. Enfim. Se sim, desligar o display 1, carrega o barramento de dados, ligar o display 2. Variável igual a 0. Que lógica é essa, professor? Essa é uma lógica de programação do display de 7 segmentos. Aí, falando da fonte, da onde que o professor Alan tirou, foi a fonte adaptada de Souza e Lavina, 2005. Aí, outro modelo de fluxograma. Nós temos aqui, ó, início, configura portas, acende o LED, dá uma pausa e mantém o LED ligado, apaga o LED, dá uma pausa, mantém o LED apagado, loop e volta e acende. Tá vendo aqui, ó? E segue novamente. Pessoal, e na situação de aprendizagem, como é que eu tenho que fazer? Você vai fazer um fluxograma como está determinado aqui, ó. Nessa aplicação da situação de aprendizagem 1, temos aqui início, estado inicial, aguardar a ação, interruptor, ele está pressionado, que é o interruptor 1, botão 1. Sim ou não? Interruptor 2, está pressionado? Sim ou não? Voltar a aguardar a ação e repetir o processo até o fim. Você tem que pegar esses dados e colocar aqui. E aí? Será que você vai conseguir? Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem, né? 1. Agora, partindo para a situação de aprendizagem 2. A situação de aprendizagem 2, devido aí também ao seu grande desempenho nessa empresa, que é a expansão, né, da empresa Vento Frio, e a oportunidade gerada para profissionais da área de eletrônica, que é você.
que foi promovido ao setor de engenharia 1, responsável por projetos feitos conforme a solicitação do cliente. Agora você será supervisionado aí pela engenheira Yasmin, e o primeiro projeto no qual você é responsável será uma grande indústria de eletrônica embarcada. A empresa solicitou aí o fluxograma e a programação de um processo de um acionador e desacionador de LED, e o cliente solicitou que seja realizada uma programação em português. No caso aqui, na situação de aprendizagem, você pode baixar na situação de aprendizagem. Você pode baixar esse software aqui, que é o MPLab. Esse MPLab aí, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado aí para montar de circuito eletroeletrônico. E aí, o que acontece aqui, ó? O MPLab, ele pode ser instalado no Windows, Linux e no Mac, né? Ok? Ao lado aqui você vai ver que vai ter a pastinha de download que você pode baixar e realizar a instalação. Baixando o software aqui, ó, demonstrei aqui para vocês. Clicou lá para baixar o software. E aí você faz essa atividade aí, por exemplo, aqui, ó, um modelo de programa aí, né? Descrito em português. Por exemplo, nós temos aqui o LED está desligado enquanto verdadeiro. Se o botão 1 estiver pressionado, ligar o LED. LED está ligado. Se o interruptor 2 pressionado, desligar o LED. LED está desligado. Esperar pequeno intervalo de tempo para evitar a leitura errada, né? E aí um software que eu indico para vocês, além desse MPLab, temos aí Proteus, Multisim, Isieda, e esse aqui é o Tinkercad. O Tinkercad, ele é aí uma programação do microcontrolador chamado, né, Arduino. Esse Arduino nós temos ele Uno, Mega, né, vários tipos de Arduino. E aí você imagina aqui, ó, na sua parte da estrutura, nós temos a parte de alimentação, vou ampliar aqui para vocês, tá? Então aqui o power é a nossa energia, né, a nossa alimentação, onde eu tenho um positivo e tenho um negativo. E aqui eu tenho um botão, um resistor para limitar a corrente, né? E tenho a saída. A saída vai ser determinada aqui, no caso, como a saída 6. A saída 6 está passando pelo resistor para limitar a corrente. Vai ligar esse LED aqui, ok? Beleza? E aí, explicando aqui a atividade, a parte da programação, você imagina que nós temos o início da programação, que é esse volt setup, depois eu vou estar falando aí dessa parte aí. E aí tem a definição dos pinos. Os pinos podemos definir se ele vai ser entrada ou saída. Neste caso aqui, ó, o pino 2, nós falamos que é entrada. Toda vez que eu tiver escrito input, input é entrada. E toda vez que eu tiver output, output é saída. Output é saída. Então, o pino 2, você definiu que é entrada. E o pino 6 é saída. Continuando aqui, a parte de loop que nós falamos, temos uma variável booleana. O que é booleana? Booleana ou está ligado ou está desligado. Se o botão estiver pressionado ou ligado, né? Certo? Escrever na saída 6, tá vendo a saída? Alto, ou seja, ligou o LED. No caso do else, se o botão for pressionado, né? São dois botões, né? Saída 6 vai estar
desligado. E aguardar um tempo aí para reiniciar novamente. Aqui no caso eu coloquei com um botão e coloquei, né, para fazer o acionamento aí do nosso LED. O simulador nosso, ele é o Tinkercad, né, onde você faz a montagem do circuito e pode estar simulando, né, esse circuitinho. Aqui no caso, nós temos aí, que é o que pede na situação de aprendizagem, ele pede aí que você faça o acionamento, desacionamento do LED, ou seja, vai ligar e desligar esse LED com dois botões. Temos aqui nossos dois botões, e a nossa saída vai ser a saída 6, tá vendo a saída 6 aqui? E temos duas entradas, entrada 2 e entrada 3. Lembrando que entrada é input e saída é output. Aqui no caso temos a nossa programação, o setup. Eu vou estar iniciando a programação. Pino 2, entrada. Pino 3, entrada. E pino 6, saída. Se o botão 1 estiver pressionado, né, certo? Ele liga a saída 2. Se o botão 1 estiver pressionado, na entrada 2, né, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai ligar a saída 6, tá vendo aqui? Se o botão 2, if é se, tá, pessoal? Se o botão 2 estiver em alto, ou seja, pressionado, ele vai mandar desligar a saída 6. Um botão para ligar e um botão para desligar. Ok? Então tá aqui um botão para ligar, um botão para desligar. E pede para guardar aí, né, um determinado tempo. Temos aqui, por exemplo, ó, outro modelo aí do professor, onde temos os dois botões, os resistores e também temos aqui, no caso, o nosso LED. O Arduino e a programação aqui também. Ó. A próxima atividade, que é a atividade 3, é devido ao seu desempenho, então, na expansão aí da empresa Vento Frio e a oportunidade gerada para profissionais da área de eletrônica. Você foi promovido novamente ao setor de engenharia, né? E agora você está supervisionado aí pela Yasmin e vai ter que fazer um fluxograma em português, né? Programação de um acionador e desacionador do LED. No caso aqui, ó, nós temos aqui o nosso microcontrolador, temos capacitores, resistor, né? E tem o nosso botão aqui, ó. E aqui é a programação, né? Certo? Aí eu coloquei bem fraquinho assim para vocês não enxergar, para vocês tentar fazer, logicamente, né? Certo? Do nosso circuito acionador e desacionador em LED. Aí tá aqui o nosso circuitinho de acionador e desacionador do LED, tá vendo aqui? Então, explicação aqui dos códigos, para vocês entenderem de forma melhor. Nós temos aqui ó, o setup. Setup é chamado uma vez quando o programa começa, né? Inicia o programa. Aqui definimos o pino do LED como uma saída, né? Certo? Por exemplo, LED pin output. E o loop, nós temos aí que é chamado repetidamente no ciclo principal do programa. Primeiro, acionamos o LED com digital write, né? Que é o que? Lê a entrada sua aí e esperamos um segundo, né? Que seria um delay aí de 1000, né? Segundos. Em seguida, desacionamos o LED com a parte do LED pin low, que é o que? Baixo, né? E esperamos mais um segundo. Este código traz
né, faz a função, né, com que o LED pisque repetidamente em intervalo de 1 segundo. Aqui, para ligar e desligar esse LED, colocamos um resistor para limitar a corrente dele, tá vendo? Ele vai ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. E aí temos aí um circuitinho acionador e desacionador de LED. É o circuito feito aqui no início da montagem na parte do protoboard, né? Utilizando protoboard e interruptor. E aí temos a SAP4. A SAP4 é para quê? Você imagina que você está num fast food da vida aí, né? Certo? E que esse fast food trabalha aí com a empresa chamada Good Burger, certo? E aí temos que desenvolver no painel LED, tá aí que eu coloquei do lado, tá vendo aí, ó? Peça aqui com cartão ou dinheiro. Neste caso aí, ó, você vai fazer uma tela de boas-vindas, uma tela de opção de cardápio, tela de opções de bebidas, tela de opções de lanches, botões para transição de telas e seleção de opções. Ok? Essa aqui é a nossa situação de aprendizagem, né? 4 aí, né? Atividade 1. Aí aqui, por exemplo, tem lá os nossos clientes, né? Fazendo aí o sistema de pedido, tá vendo? Certo? Característica de funcionamento do cardápio eletrônico. Então, o cidadão chegou lá, você tem uma tela inicial do cardápio eletrônico, possui a seguinte mensagem. Olá, seja bem-vindo. Após 3 segundos, ocorre a transição para a tela do cardápio, a qual o cliente deve escolher duas opções de cardápio, respectivamente dadas por dois botões distintos, o botão 1 e o botão 2. Geralmente é assim, você pressiona o botão 1, está escrito bebidas, e o botão 2, lanches. Clicou em botão 1, né? Você pode estar definido se você quer refrigerante ou suco. No botão 2, lanche. Você quer hambúrguer, sanduíche, você quer um prato de comida e tudo mais. Ou você quer fazer aí o seu lanche, né? Ao pressionar o botão 1, bebidas, o cliente irá selecionar o que irá beber, aparecendo uma nova tela com duas opções, refrigerante e suco. Após selecionar o tipo de bebida pelos botões 1 e o 2, irá aparecer uma mensagem por 3 segundos na tela, a qual confirma o pedido de bebida. Pedido confirmado. Transcorrido aí 3 segundos, lembra que tem que aguardar aí um determinado tempo para você continuar a programação? Ocorre a transição para a tela de seleção do cardápio, a qual o cliente seleciona agora o tipo de lanche pressionando o botão 2, onde irá aparecer uma nova tela com duas opções: sanduíche natural, hambúrguer. Selecionando o tipo de lanche, né? Na parte aí, botão 1 ou botão 2, irá aparecer uma mensagem por 3 segundos na tela a qual confirma o pedido de lanche, conforme a situação 4. Transcorrido o tempo de 3 segundos, ocorre a transição para a tela inicial. Observação: cabe ressaltar que existe um botão aí 3 que, ao ser pressionado em qualquer tela, retorna à tela inicial. Que geralmente o cliente pode ficar perdido e aí ele tem que ter um botão aí de reset, né? Para voltar à posição inicial, ok? Geralmente a gente coloca lá botão voltar, 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 né?
Por exemplo, o modelo do professor aqui, ó, coloquei lá, curso de robótica, aula presencial. Está ministrando a aula de robótica na escola aqui, do estado de Goiás. E aí a gente tinha que fazer a programação com o microcontrolador e também com a tela de LCD. Nesse caso aí eu coloquei os alunos para escrever, né? Curso de robótica, aula presencial. Os alunos escreveram aí também, ó, utilizaram aí 2 displays, escreveram aí, ó, professor Alan, cara legal, tá vendo aí, ó? E lembrando que eles utilizou aí o Arduino Uno, né? Bastante fácil de estar trabalhando e também, né, fez o desenvolvimento da programação no software, realizou aí o download e fizeram a montagem. Então, neste caso aqui, professor Alan, deixa eu voltar aqui para vocês aqui. No nosso primeiro dia de aula, então, eu expliquei para vocês aí, ó, as atividades, onde nós temos aí a SAP 1, atividade 1, SAP 1, atividade 2, SAP 1, atividade 3, SAP 3, atividade 1, SAP 4, atividade 1, ok? Nessas atividades, basta você clicar aqui, ó, e tá fazendo a verificação de cada um que você pode enviar para o professor Alan. Clique aqui na folha de resposta, situação de aprendizagem 1, e envia. O outro aqui também, a folha de respostas, vai clicar aqui e vai enviar para o professor Alan. Próximo, você vai clicar na folha de resposta. E aí, no caso, nós temos aqui, ó, a SAP 2, que é somente na aula presencial, tá? E a SAP 3 é a folha de resposta, você vai estar clicando, ó, e está enviando para o professor Alan. E a SAP 4, que eu expliquei para vocês, que é sobre aquele painel LED, lembra lá? No fast food, onde você tem que fazer aí a programação do seu display. E aí, no caso aqui, você tem aí atividade 1 e você vai estar enviando aí a atividade para o professor Alan. Pessoal, então, nesse caso, qualquer dúvida, vocês podem enviar a mensagem para o professor Alan no AVA, ou pode estar enviando aí no WhatsApp, professor Alan, vocês têm também. Desenvolva as atividades que nós temos aí, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 atividades, né, para estar enviando. Você pode fazer atividade, uma de cada vez, né? Envia para o professor Alan, eu faço a correção, mando o feedback para vocês e tá desenvolvendo aí, né? A próxima atividade, envia para o professor Alan e a gente vai estar realizando as nossas correções. Nesse caso, então, só a situação de aprendizagem 2, que é essa daqui, ó, que você não precisa estar enviando para o professor Alan. E quando você for participar lá da aula prática, participe, tire umas fotinhas, manda para o professor Alan, que eu vou estar inserindo nas aulas, né? Mostrando para os alunos que tanto da parte prática, né? Da parte teórica, nós temos aí o desenvolvimento, né? Das atividades. Aí eu vou estar inserindo aí nas nossas aulas aí a parte da montagem também. Então, se você vai lá e vai fazer aí o acionamento, desacionamento do LED, né? Tá utilizando o Arduino, fazendo as suas montagens, manda o professor Alan que eu vou estar colocando nas aulas
para estar desenvolvendo. Então, na primeira situação de aprendizagem, a gente vai estar verificando aí o nosso fluxograma, né? E aí no fluxograma aqui, vocês têm que simplesmente pegar as nossas atividades, nossos dados, né? E tá inserindo aí no voltar aqui. Vou voltar aqui no nosso fluxograma. Aqui. Já vai. Então aqui, ó, nessa parte aqui, você tem que pegar os dados do fluxograma e tá inserindo aqui, ok? Certo? Eu tô chegando aqui mais para cima. Então você vai pegar esses dados aí e tá inserindo aqui no seu fluxograma, ok? Lembrando que essa parte aqui do losango é tomada de decisão, ok? Essa tomada de decisão é tipo sim ou não, né? Continuando, falei sobre a segunda situação de aprendizagem, né? Que deve montar o fluxograma, só que LED, a parte de acionador e desacionador, mas tudo em português também, ok? E está utilizando o software para fazer a simulação em eletrônica. Essa simulação aí, o software você pode estar utilizando. Pode estar utilizando o Multisim, o Proteus, EasyEDA. Temos diversos softwares aí, né? Para estar trabalhando, ok? Eu vou voltar aqui para vocês. Aí, aqui. Beleza. Então, pessoal, qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem ou na plataforma ou então pelo WhatsApp pessoal. Eu agradeço a vocês aí a presença de todos. Desejo aí uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.